Nós estamos recebendo aqui um representante do outro lado. Do outro lado. É isso? Anuncie, por favor. O outro lado, PT, PP e PTB. E nós estamos recebendo aqui o deputado estadual Berlogo Solano, que até um dia desses estava na equipe do primeiro escalão do governo do estado. Estava lá no Palácio. Estava na reunião lá no Palácio. Exatamente. Estava lá na reunião do Palácio, e agora está na bancada da oposição. Está na bancada de oposição. É uma política dinâmica, né? Volta de dinamismo nisso, deputado. Boa tarde. Boa tarde, Amador, Ali. Boa tarde, deputado. Estão falando que aí essa chapa tratorou Wellington Dias. A gente tratorou? Houve uma imposição muito forte naquele momento, e é no contexto dessa imposição que isso aí está acontecendo, que eu avalio, quando o governador colocou uma data para que todos os partidos e secretários se definissem. Quem não está comigo, está contra mim, do dia 2. Sem sequer definir com clareza qual era o seu projeto, uma vez que naquele momento ele tanto colocava a possibilidade de sair, quanto a possibilidade de ficar no governo. E foi diante disso que eu particularmente tomei a decisão pessoal de sair antecipadamente. Mas o PT adotou a posição de esperar pela definição do governador, e ao final foi posto fora, aparentando que o governador quer reassumir esse perfil de trator que dizem que ele sempre teve na política do Estado. Porque, de fato, o PT foi posto fora junto com o secretário do PTB, né? Uma vez que só quem pediu afastamento voluntariamente fui eu. E o senhor falou em imposições. E que postura de imposições são essas? Imposição. Essa aliança que se formou foi tocada por imposições? Veja, na medida em que o governador está no cargo, tem o que oferecer aos partidos, cargos, obras, porque o Estado está com o Tesouro com recursos significativos, recursos contratados junto a operações de crédito, mais de R$1 bilhão, em função do fato de que o governador Wilson Martins encontrou o Estado equilibrado, ao contrário do que tem sido dito. Essa situação de equilíbrio... Aí ele disse que ele chegou a falar foi em Parnaíba, não foi, Evaldo? Foi. No encontro em Parnaíba, o governador disse que encontrou negócio quebrado. A beira da falência. Mas veja, qual é o tomador de empréstimo quebrado que consegue mais de R$1 bilhão na praça? Quando nós chegamos no governo em 2003, eu fui secretário de planejamento, vocês sabem disso, durante 3 anos, depois fui secretário de governo, e nessas duas partes a gente tem que acompanhar o conjunto da situação do Estado. E depois saí para a GESPISA, mas continuei como economista acompanhando os números globais do Estado. Quando nós assumimos o governo, Amadeu, a dívida pública do Piauí era quase o dobro da receita. Era quase o dobro da receita. Nós entregamos para o governador Wilson Martins em março de 2010, com a dívida pública representando aproximadamente 40% da receita. Como o Estado pode ter até o dobro de dívida da receita, isso foi que deu folga para que veja só, o Estado pode contratar operações de crédito até o dobro da sua receita. Nós entregamos o Estado do Piauí com uma dívida correspondendo a cerca de 40% da receita. Isso é que deu ao governador Wilson Martins, inclusive com a cooperação técnica do ex-secretário de Planejamento do governo Wellington Dias, o doutor Sérgio Miranda, a condição de contratar esses dinheiros que ele tem agora aí para utilizar, e pode utilizar, é legítimo. Então, o que eu digo, há uma certa imposição, porque ele está no cargo, colocou uma data base, quem não estiver comigo a partir dessa base está contra mim, tem que entregar os cargos, e agora no cargo ele chama os diversos partidos para conversar, e desses diversos partidos sai uma aparente unidade, uma aparente chapa unitária. Será que já é não é unidade? As imagens que a gente viu aí na reunião, não é unidade aquilo? E as falas, Amadeu? Eu vi do presidente do PDT falar em que continua na base do governo. Não vi ele falar outra coisa. Me parece ser substancialmente diferente de dizer, já estou batendo prego à ponta virada que vou votar na chapa completa indicada pelo governador. Eu não vi ele dizer isso. Nem ninguém. A fala do vice-governador Zé Filho, que você tem razão, é decisiva no processo. A postura dele, uma vez que se o governador Wilson sair, ele passa a ser o coordenador natural do processo. Todo governador tem o direito legítimo de almejar fazer o seu sucessor. Não é estranho nenhum isso que o governador está fazendo nesse momento. É legítimo o governador querer fazer o seu sucessor. O Wellington foi bem sucedido nisso. Conseguiu fazer o Wilson Martins governador do Estado. Muito bem. Mas a fala do vice-governador disse o quê? Que há diversas candidaturas, mas essa que ele não tem ambição por cá, que já é um homem realizado,
Mas em momento nenhum eu vejo dizer assim, estou aqui afirmando que o meu candidato é Marcelo Castro e que eu vou apoiar essa chapa aqui integralmente. O senhor tem dúvidas, Não deputado? sei. Mas no momento ele está lá na reunião com o governador falando, o candidato Marcelo falando, Silvio, e ele avalizando ou não? Mas a fala dele é bom Mas entrevistar. essa fala foi antes da reunião. da reunião. Então, você vai ter que pegar uma entrevista dele depois da reunião. Nós estamos Porque a fala dele não é conclusiva. A fala dele não é conclusiva. Eu estou só tentando dizer o seguinte, é que até o dia 5 muita coisa tem para acontecer. 5 de abril. Até o dia 5 de abril. Depois do dia 5 até o final da data legal para as convenções, final de junho, muita coisa poderá acontecer. É preciso saber como é que é o comportamento dos diversos agentes políticos, estando o governador Wilson Martins fora do governo. Ele vai continuar com a mesma força que tem hoje? Como será o comportamento do vice-governador se vier a assumir o cargo? É outra incógnita. Outra, essa chapa que está aparentemente formada, tem 3 candidatos a presidente da República. Dilma, que é a candidata do PMDB, que o vice-presidente continuará sendo nosso candidato a vice-presidente, o Michel Temer, que é presidente nacional do PMDB. A Dilma, portanto, é uma candidata. O Aécio Neves é o candidato do Silvio Mendes, que é do PSDB. Certo. Falou em sair do PSDB, mas não saiu. Falou, mas não saiu. E o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Eduardo Campos, é o candidato do governador Wilson Martins. Pelo menos ele não veio há pouco dizer que tem outro candidato a presidente da República. Isso não inviabiliza. Isso não inviabiliza, no meu modo de ver. Isso não inviabiliza. Eles falaram aqui que cada um vai fazer o seu palanque, assim como em 98 o PT tinha um palanque para o PT e outro para o PSDB. Isso não inviabiliza, mas pode haver certas dificuldades, podem ocorrer orientações das direções nacionais, no sentido de que restrinja isso ou aquilo. Portanto, como as direções nacionais não se manifestaram ainda, eu estou só dizendo que esta é outra, ainda é uma incógnita também. Como é que isso poderá? Do outro lado nós temos uma Mas chapa- olha só, isso é uma um chapa relatório do homogênea. tempo Do outro lado nós temos uma pré-composição bastante homogênea, que tem um único candidato a presidente da República e toda a legitimidade para defender o projeto de mudança que está em andamento no Brasil e no Piauí desde 2003. Quem tem mais legitimidade para dizer que é continuação do governo aqui no Piauí? Marcelo Castro ou Wellington Dias? Eu acredito que a população é quem deve se manifestar nisso aí. Né? O fato é o fato concreto. E é a população que vai decidir depois, no final de tudo, né, Eduardo? Claro. Depois de tudo, porque do jeito que a coisa está sendo conduzida aí, essa tentativa de envolver o Karnak, a prefeitura e diversos partidos que muitas vezes foram antagônicos entre si, está parecendo assim uma tentativa de formar um blocão. Mas no final de tudo eu fico tranquilo porque a população é que vai decidir. E a população decidindo, ela poderá se fazer certas perguntas. Por que antes de esse bloco liderado pelo PT chegar no governo, no Brasil e no Piauí, não se conseguia combinar crescimento econômico com controle da inflação com distribuição de renda? Nós conseguimos. Estamos com 10 anos fazendo isso, combinando crescimento econômico com controle da inflação com distribuição de renda, Amadeu. Isso não é pouca coisa. Estão falando que a gente abre a revista Veja, só vê crise, parece que a gente está no Afeganistão, ou no país mais pobre da África. Mas quando a gente olha para o ano de 2013, que não foi um ano muito bom, vê a economia do Brasil gerando mais de 1.100.000 empregos. Num ano não é muito bom, Elivaldo. Vê o Piauí, Amadeu, um estado que se acostumou a ser mais pobre, nós pegamos o Piauí, Amadeu, respondendo por 0,45% do PIB nacional. Entregamos respondendo por 0,6%. Tem gente que vai dizer assim, é pouco. Mas eu duvido que o Jesus Filho, que entende de economia, que dirige empresas importantes aqui no nosso estado, diga que isso é pouco. Por quê? Porque o Piauí cresceu relativamente em relação ao Brasil, no momento em que o Brasil não estava parado. O Brasil estava crescendo e o Piauí cresceu mais rápido, por isso melhorou o seu desempenho. Claro que esse trabalho vai ter que continuar. Agora, esse trabalho é nacional. É nacional. E nós podemos aproveitar. Que tanto o deputado Marcelo quanto o senador Wellington defendem a continuidade disso com Dilma. É isso aí que eu estou querendo saber, é no Piauí, como é que o eleitor vai diferenciar um do outro para o Piauí. Porque nacionalmente os dois estão no mesmo barco. Você tem no filme, você tem atores com diversos papéis. Né? Alguns papéis são bastante próximos em termos de importância, outros são coadjuvantes, outros são figurantes. O Marcelo joga um papel importante. O PMDB jogou um papel importante e joga um papel importante no governo federal. Continua sendo nosso aliado preferencial.
Agora a população vai ver, bom, quem está no Piauí, quem coordenou o processo, a maior parte do tempo? Quem fez do Karnak um lugar de trabalho, de 6 horas da manhã até a hora que fosse preciso? Quem andou por todas as cidades do Piauí sempre, e está sempre aberto a dialogar com todas as forças políticas, inclusive eu quero registrar isso, Madeira, independente disso aí, nós do PT continuamos abertos ao diálogo com as forças políticas. O governador Wilson Martins eu acho que a coisa não está ainda definida, resolvida. O governador Wilson Martins não prosseguiu essa estratégia? O governador Wilson Martins é um homem trabalhador. Não vou aqui mentir, porque agora a gente está entrando para um processo em que ele está tentando coordenar em que ele, desde julho do ano passado, está envolvido pessoalmente numa tentativa de isolar o PT, mas eu não vou aqui mentir. O governador desde julho está isolando o PT. O governador Wilson Martins é um homem trabalhador, acorda cedo e dá tarde, eu sei disso. E está desde junho isolando o PT. Nisso ele é parecido com o Wellington. E isolando o PT desde Não junho. é parecido em relação à faca na garganta, porque o Wellington acompanhou 2 eleições como governador, nunca impôs nada a ninguém. Sempre trabalhou mais na base do convencimento. O Wellington era governador em 2006, 2010, 2016, sempre houve gente dentro do governo que anunciou outras candidaturas e ele nunca deu prazo. Olha, ou está comigo ou sai. Do mesmo jeito agora, até março de 2010 ele era governador. E bem antes disso, o pessoal do PTB já tinha anunciado apoio à candidatura do João Vicente. Ele nunca deu prazo para ninguém. E teve gente que continuou no governo em pleno processo eleitoral. Entendeu? Sim, nós tínhamos... Então são diferentes nesse aspecto. O governador está colocando a faca no pescoço? Colocou quando deu esse prazo, desconhecendo totalmente a base que o apoiou e que o levou a ser governador, onde o PT exerceu um papel fundamental, inclusive nos acusando de ter ido para o lado da oposição a ele, quando não é verdade, porque no segundo turno ele teve o voto também do PTB e o voto do Partido Popular. Progressista. Partido Progressista. Tem cidade aí que o Martins ganhou por 10, 15 votos a eleição, e quando veio o segundo turno ele dobrou a votação, o que significa dizer que o outro lado votou integralmente nele, somou. E, no entanto, ele vem dizer que nós fomos para o outro lado, para o lado da oposição, quando na verdade ele, a partir do momento em que chamou o Heráclito Forte para ser do seu partido, oferecendo ao Heráclito Forte uma tábua de salvação, ele deu sinais de que estava querendo reaglutinar antigas forças que são bastante contrárias ao projeto de desenvolvimento que está em andamento no Brasil. Quem são essas antigas forças? O Heráclito Forte é o maior. Eu quero ficar só no Heráclito para não... Mas tem outras antigas Você forças? gosta de botar fogueira, vai ser o papel, Amador. É meu papel. Eu fiquei aqui na minha cabeça, quem são essas outras figuras que povoavam o palácio antes e agora está mais de novo? Assim, no momento da emoção, a gente pode correr o risco de fazer alguma injustiça e dizer algum nome que... Então o senhor fica pelo Heráclito. Só no Heráclito, mas não tem dúvida nenhuma. Nem ele tem dúvida em relação ao PT, nem eu tenho dúvida em relação ao PT. É o inimigo do projeto de desenvolvimento que está em andamento no Brasil e no Piauí. É porque ontem ele disse, olha, o PT foi que quis atropelar o governante, não foi, Amadeu? Foi. Não, quis submeter o governante. O que o governar o governante. Governar o governante. O PT queria governar o governante. O Heráclito tem que ser muito agradecido ao governador Wilson Martins, rapaz. O governador está salvando, está oferecendo ao Heráclito uma oportunidade de se salvar politicamente. O Heráclito naufragou quando, de maneira ilógica, foi contrário a um projeto que estava fazendo bem a todos os brasileiros. Certo? Então, agora está sendo retirado do naufrágio pelo governador Wilson Martins. E ele tem que ser agradecido, ele tem que dizer coisas que agradam ao governador Wilson Martins. E disse também que agora o Wellington está sem garupa esse ano, não terá garupa. Ora, rapaz, o Wellington Dias nunca precisou de garupa. O Wellington Dias é um homem. Amadeu, eu ontem fui com o governador Wellington, o ex-governador Wellington Dias na Associação dos Cegos do Piauí. E lá eu vi os depoimentos dos dirigentes daquela instituição sobre o Wellington. O Wellington esteve lá a primeira vez, ainda era estudante do ensino médio. Visitou a primeira vez a Associação dos Cegos do Piauí, quando ainda era estudante do liceu. Uhum. Não há nenhuma cidade do Piauí em que o Wellington já tenha ido diversas vezes. Ele foi como vereador, como deputado, como governador diversas vezes. Então é um homem talhado para o diálogo, tem uma capacidade de dialogar com a população e também com os agentes políticos e sociais. Isso confere a ele uma força política, que é muito superior, inclusive, à força isolada do PT sozinho, certo? E que não faz com que ele não precise de garupa. O Wellington não precisa de garupa de ninguém. A gente poderá ter uma eleição disputada, isso aí é fato.
Nós podemos ter uma eleição bastante disputada, mas o Wellington não precisa de garupa de ninguém para chegar em nenhuma cidade do estado do Piauí. Era isso que eu ia perguntar. A chapa que a gente viu essa semana aí formada, é favorita? Temos uma eleição disputada, mas eu particularmente até dizendo para você que sou otimista, né? Acho que ao pesar e medir, ao olhar no olho das pessoas que falam nas ruas, o olho do Wellington Dias encantará com mais facilidade as pessoas. E, portanto, acho que teremos uma eleição disputada, teremos que ir a todo o Piauí, inclusive eu estou na academia, já perdi 3 quilos, para ter capacidade de acompanhar a passada do nosso senador Wellington Dias, que é um cabra da passada rápida, larga e ligeira, e eu estarei com ele em todo o Piauí. Com quem mais? E com o PTB, com o PTB, com o PP, mantemos o diálogo com diversos outros partidos. Inclusive esse que estava aí na reunião, certo? Gente que estava na reunião. Estamos abertos ao diálogo e continuaremos. Achamos, eu acho o seguinte, que essa coisa só vai se definir. Mas o governador tem muita força, qualquer governador tem muita força com os caras, com as obras, muita presença na mídia, também muito poder na mídia. Isso tudo pode até, às vezes, passar a ideia de que a coisa está tudo resolvida. Mas há ainda muita conversa para ser feita daqui até junho. E o Wellington é um homem bom de conversa. Tá bem, deputado? E de cumprir compromissos. Compromisso feito com o Wellington é compromisso cumprido, ninguém tem dúvida disso no estado do Piauí. Obrigado, deputado, pela presença aqui com a gente. Um abraço, obrigado. O real ainda fica. Com certeza. De castigo.